Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa 11ª lição, que é justamente a respeito, dos prejuízos da mentira na família, né? Quem é que gosta de mentira, né? Quem é que gosta que alguém minta, né, para você? Né? Ninguém gosta, né? Eu não gostaria, para mim uma das coisas mais importantes numa relação é a confiança, né? E quando alguém mente para você, é porque essa confiança foi quebrada, né? Foi destruída. E então é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa classe de hoje. Eu espero que você goste muito. Não esquece, deixa aí a sua curtida, comenta, compartilha, tá bom? E não esquece que tem também uma dinâmica nova no canal a respeito desse tema que eu fiz exclusivamente para essa escola bíblica dominical. Então, dá uma conferida aí. E não esqueça de ver sempre o vídeo com 3 dinâmicas que eu também deixo para que você possa, né, dar uma olhadinha, conferir e ver se de alguma maneira você encaixa aí na sua lição. Tá certo, pessoal? Bom, vamos aí então falar o nosso tema, que é os prejuízos da mentira na família. O nosso texto áureo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A nossa verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Eu amei essa verdade prática, né? A nossa leitura bíblica se encontra em Atos 5, de 1 a 11, que fala a respeito, né, de Ananias e Safira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que aqui entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A nossa palavra-chave: mentira. E os nossos primeiros, o nosso primeiro tema e tópico são: uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? A comunhão na igreja de Atos, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, e quando a mentira e o engano enchem os corações. Bem, pessoal, me veio na cabeça um personagem que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que é super conhecido de todos. Não sei se você já pensou em alguém que é o símbolo da mentira, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Dá um segundo aí, pensa, traz a sua memória. Pinóquio. Se você pensou Pinóquio, é justamente isso. Quem foi Pinóquio, né? Um personagem de madeira que tinha muita vontade, muito desejo de ser um menino de verdade, mas ele estava como que fadado a seguir como um boneco de madeira. Por quê? O que ele precisava fazer era justamente não mentir, mas a tentação de mentir era muito maior, né? E ele então tinha que se livrar dessa dificuldade que ele enfrentava, né? Ele estava sempre mentindo. Mas o que acontece com Pinóquio é que, diferentemente dos seres humanos, né? Pinóquio, quando mentia, o nariz dele crescia, né? E aí o que acontece é que a gente, muitas vezes, quando alguém mente para nós, a gente não tem como saber, né? Não de imediato. Mas uma frase muito também conhecida, que eu tenho certeza que você conhece, é que a mentira tem pernas curtas, não é? Ou seja, como o autor colocou muito bem, né? Eu gostei muito dessa frase, né? Que a mentira pode dar
flores, mas não produz frutos. E a gente sabe, né, que as flores, elas são tão lindas, tão bonita, mas tão rápida. Da mesma forma, a mentira, né? É tão bonita, né? A pessoa faz aquela mentira, conta aquela mentira para poder se sair bem, para poder ficar bem na fita, né? Para poder, ou seja, para não enfrentar as consequências, né, da sua responsabilidade, né? Para fazer com que o outro o aceite ou simplesmente porque tem prazer em mentira. Eu conheci uma pessoa e realmente eu me afastei dessa pessoa porque a facilidade com que ela mentia era tremenda, né? E não tem como uma relação subsistir, né, permanecer, se nessa relação, nesse relacionamento, nessa amizade, ou seja lá o que for, haja tanta mentira a ponto de que, sabe, é uma, às vezes, mentira que você vê que a pessoa tá mentindo assim de imediato, sabe? Não é uma coisa nem que dura muito tempo para que você descubra e perceba que é uma mentira. Então não tem como você seguir com alguém assim. Inclusive a mentira é algo que Deus ele simplesmente abomina, né? Não existe mentira branca, mentira colorida, mentira pequena, mentira grande, mentira é mentira e o pai da mentira é o diabo e é o que a Bíblia fala, não é verdade? E como o nosso tema diz, né? A mentira ela é prejudicial, principalmente o nosso tema porque fala sobre família, né? Fala sobre esse relacionamento. Então, olha, quando isso entra numa família é devastador. Mas então, a gente com o nosso primeiro tópico aqui, né, é justamente por que uma conversão duvidosa. Como nós vimos agora no nosso texto, né, falando justamente sobre Ananias e Safira, no livro de Atos, a gente tem aí, né, a história digamos assim, dos primeiros passos da igreja primitiva, né? E era realmente necessário esse avivamento. E o avivamento, como muita gente pensa, né, que o avivamento são coisas assim, são momentos tremendos só de adoração ao Senhor, né, de estar aí ouvindo a palavra, mas claro, é tudo isso, né? Esse momento, esse clímax, esse prazer de estar na presença do Senhor. Mas mais do que isso, é um momento de juízo. Sabe, quando Deus mostra ao ser humano, né, mostra ao homem, mostra o pecado, né? Diz a ele onde ele está pecando e há esse grande ou profundo arrependimento e conserto diante de Deus e diante de todos. Então não foi diferente, né, nesse tempo com Ananias e Safira. Por quê? Porque Ananias e Safira, nesse primeiro momento da igreja cristã, o que ocorre é que as pessoas elas estavam muito, digamos, nesse período de transformação espiritual, de toque do Espírito Santo, de ver coisas maravilhosas ali nesse momento em Atos, né? No princípiozinho do livro de Atos, que é os Atos dos Apóstolos, né? Quando as pessoas realmente começaram a caminhar e ver o poder de Deus, o verdadeiro atuar do Espírito Santo, porque Jesus morreu, foi aos céus, mas enviou o Espírito Santo para que não estivéssemos sozinhos, e nesse momento era necessário essa atuação poderosa do Senhor no meio da igreja, né? E havia justamente Ananias e Safira que nesse momento, enquanto todos aqueles irmãos sentia esse prazer, essa alegria de estar na presença, se reconhecia como filhos de Deus, adotados pelo Senhor, em que um amava o outro, que um estava para o outro, que um não conseguia viver as suas próprias vidas sem sentir a necessidade do outro, a ponto de venderem aquilo que tinha, né, e compartilharem, né, ver, né, a necessidade e suprir a necessidade daquele que estava ao seu redor. Ou seja, era uma comunhão tremenda de algo que infelizmente é um pouco raro de ver nos nossos dias, né? Mas aquele que busca, aquele que está assim sedento de um avivamento, saiba que o avivamento é justamente quando o pecado, de alguma maneira, ele precisa ser exposto, ele precisa ser perdoado, ele precisa ser, ou seja, tem que haver um conserto, né, na casa do Senhor e na minha própria vida com o Senhor, né?
E então esse transformar, como houve essa transformação na vida desses primeiros cristãos. E aí a gente vê que aconteceu com Ananias e Safira, que, como Pedro disse, né, olha, a propriedade era sua. Você fazia o que você queria. Não era o fato de que ele vendendo essa propriedade que ele tinha que entregar. Não era nada disso. Tudo que eles fizeram naquele momento, naquele tempo, como hoje também, é algo voluntário. As pessoas fazem porque elas querem fazer, porque o Senhor toca no coração para que elas, com generosidade, com amor, com comunhão, com essa empatia pela necessidade do outro, faça o que precisa fazer. No entanto, o que se relata aqui nessa passagem bíblica é justamente a inveja, o engano, a hipocrisia, a mentira, que foi justamente o que nós lemos nesse texto, né? Por quê? Porque Ananias e Safira, vendo justamente o que fez Barnabé, né, conhecido como o pai das consolações, né, aquele que era o consolador, de ser uma pessoa tão empática, né, de ver a necessidade, um homem que era totalmente, completamente generoso, né? Então o que ocorre? O interesse de Ananias e Safira não era realmente demonstrar um coração generoso, ou porque havia essa generosidade em seu coração de uma maneira abundante, de uma maneira natural, de uma maneira sincera. Não, é porque eles viram o que ocorreu e o respeito que Barnabé tinha no meio da igreja. E eles queriam isso para eles também. Então eles pensaram que poderiam mentir. Como Pedro disse, mentir não para a igreja, não para os irmãos, mas primeiramente mentir para Deus, mentir ao Espírito Santo, que é o que a gente vê, né, no texto. Então, nesse primeiro tópico, é tudo que nós percebemos aqui na vida desses irmãos, né? Primeiro, será que houve uma conversão genuína na vida desses irmãos? Ou será que era apenas pessoas que estavam ali naquele meio, que tinham prazer, que tinham alegria, né? Mas que verdadeiramente não sabia do que Deus era capaz, né? Do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não reconhecia talvez esse novo nascimento, ou talvez nunca passaram por esse novo nascimento, mas eles estavam vendo, eles estavam presenciando tudo que ocorria no meio da igreja, que era algo tremendo, né? As pessoas, elas iam se achegando, elas iam crescendo, elas iam enchendo a igreja, né? Então eram pessoas que estavam verdadeiramente se convertendo ao Senhor. Mas infelizmente, na vida desses irmãos não havia essa sinceridade, né? Então, justamente o que eles viam, que eles presenciavam, eles queriam para si, mas eles não queriam de uma maneira espontânea, né, agir como deveriam ou como tinham que ter agido, deixando que o Espírito Santo atuasse em suas próprias vidas, né? Eles não conseguiram, por quê? Porque dentro do seu coração havia o pecado, dentro do seu coração havia cobiça, dentro do seu coração havia uma permissão para que o diabo pudesse tentá-los, e assim, com essa permissão para que o diabo os tentasse, ocorreu, né, justamente a morte, né? Porque essa atitude que aconteceu tanto com um como com o outro foi justamente o que mostrava à igreja que a igreja tinha um Deus que era vivo, um Deus que deveria atuar, né, como atuou com essa justiça, para que os demais vissem e também temessem ao Senhor. Não um Deus que era só, sabe, que você simplesmente ouve falar, de pessoas que estão ali e que estão por conta própria. Não. Com essa atitude que ocorreu na vida desses dois irmãos, o que ocorre aí é a percepção de um Deus que é real, de um Deus que está vivenciando no seio da igreja, no meio da igreja. Um Deus que conhece, um Deus que demonstra os seus dons, porque a gente vê que Pedro, ele teve essa percepção, né, de saber que algo aí não estava bem, não estava enquadrado. Agora, uma coisa muito importante é que quando tanto um
quanto o outro expiram e morrem, eles não foram tocados por Pedro, né? O que ocorre aí foi que o próprio Deus é quem dá, digamos assim, esse castigo, né? Age da maneira como agiu na vida desse homem. E aí a gente vê que, baseado nessa atitude, baseado no que ocorreu ali naquele momento, naqueles primeiros passos da igreja, levanta ou suscita na igreja esse temor ao Senhor, esse respeito ao Senhor, esse reconhecer que Deus é vivo, esse reconhecer que Deus está atento a tudo aquilo que passa dentro do meu coração, né? E aí a nossa sinopse é justamente que a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Nosso próximo tópico é o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família, e quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E aí nesse primeiro tópico, né, eu coloquei aqui que o Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos, filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso que o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Então é justamente isso, né? Muitas vezes o que a gente percebe são famílias desestruturadas, famílias destruídas, o divórcio que entra no seio da família, a morte que ocorre no seio familiar, não uma morte física, mas uma morte, porque quando a mentira entra, não tem como subsistir esse relacionamento. Toda vez que a mentira ela entra, né, seja em qualquer situação, né, qualquer relacionamento, seja na família, seja na igreja, seja entre amigos, ou seja, sempre que a mentira entra, é porque essa pessoa ou essas pessoas estão dominadas pelo poder do diabo, pelo poder da carne. Por isso que Paulo, ele realmente, ele condena essa atitude, essa permissão, né, essa tranquilidade em mentir, né, em falar algo que não é real, qualquer mentira. Poderíamos dizer que isso seria a pior coisa que pode acontecer em qualquer que seja a relação, porque a mentira é justamente algo que é como se uma pessoa estivesse colocando uma máscara, né, fazendo com que você acredite em algo que não é real. E quantas vezes a gente vê, né, principalmente na família, a permissão da entrada da mentira, né? Pessoas que estão ali, às vezes você sabe que é uma mentira e você faz uma pergunta 2, 3, 10 vezes e aquela pessoa segue confirmando aquela mentira, né? E ela mal sabe que essa mentira é a entrada da morte nessa relação. Como eu disse, não física, né? Mas uma morte, porque é daí que vem como a Bíblia fala, né? Tudo que é de ruim. Uma mentira, por menor que seja, ela vai estragar. É como se fosse, pense numa caixa de frutas em que você tem uma fruta que está podre. Aquela fruta, ela vai passar para todas as demais frutas, apodrecendo aquele recipiente, né? Apodrecendo tudo que estiver ali dentro. Da mesma maneira, a mentira é como um câncer, a mentira é como algo podre que entrou no meio daquele relacionamento. A mentira é aquilo que simplesmente destroçou, destruiu, acabou com qualquer possibilidade de vida. Porque vamos pensar na mentira como a morte e na verdade como a vida. Jesus Cristo, né? Eu gosto muito de falar sobre as palavras do Senhor, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Pense naquilo que é o contrário a isso, né? Então, o que a gente precisa, com todas as nossas forças, é evitar que a mentira entre em qualquer que seja a relação. Como eu sempre gosto de falar, né? É melhor você sofrer, você chorar, mas ouvir a verdade, por mais que ela doa, porque com toda certeza uma pessoa que fala a verdade,
e sabendo que ela pode perder muita coisa, para aquele que ouve, para aquele que chora, claro, vai ser uma dor muito grande, mas ele vai entender muito melhor, né, depois que ele passe por essa fase, né, do choque, da não aceitação, da tristeza, da raiva, né, de saber que veio aquela verdade, mas ele vai entender, essa pessoa ela é confiável, essa pessoa não quer seguir nessa mentira, essa pessoa está pedindo minha aceitação, meu perdão, e aí fica muito mais difícil, né, para ela não aceitar, não receber o outro, não pensar bem daquele outro, porque nós todos estamos suscetíveis a quedas, né? Tem uma ilustração que eu gosto muito, inclusive tem dinâmica aqui no canal também sobre isso, hein? Que é justamente a mentira, né? Quando você pense num travesseiro de muitas penas, né? Que você abre e joga pela janela. É como a mentira, né? Você falou uma mentira e sobre alguém e essas penas foram todas espalhadas por aí. Agora você tenta novamente pedir para que alguém, né, pegue e recolha essas penas outra vez. Vai ser impossível. Você destruiu uma vida, você destruiu uma família, você destruiu uma organização. Enfim, a mentira, ela mata. Nossa sinopse. O uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira e não deixe o inimigo agir na sua família. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Eu tirei aqui que quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Então veja, como que a gente pode proteger, né, a família? Como a gente pode se proteger para que eu mesma não seja aquela pessoa que vai estar levando mentiras, né? Então, é algo que às vezes a gente não dá muito valor, né? É que entrar o pecado na nossa vida é muito fácil. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que as coisas da carne, elas não gostam daquilo que é do espírito, né? É um lutando contra o outro, né? Então é como um embate, né? O espírito não ama as coisas da carne, como a carne não ama as coisas do espírito. Então é muito fácil. Ou seja, se eu alimento um, ou a quem eu alimentar mais, a quem eu deixar mais forte, é claro, ou eu vou ficar mais forte nas coisas carnais ou nas coisas espirituais. Então eu justamente evito e protejo na minha vida familiar, no meu relacionamento, na minha vida, justamente quando eu me inclino às coisas que são as coisas de Deus. Quando eu busco ter um maior conhecimento do Senhor, um maior conhecimento da palavra de Deus, quando eu permito que o Espírito Santo de Deus me molde, me encha, me cuide, né, de mim na área da minha vida que eu reconheço e que eu sei, porque às vezes pode que o outro não saiba, né? Como a gente vê muito essa frase que diz que a mentira, você pode mentir e enganar alguns, né? Em algum tempo você pode. Você pode enganar a todos, mas não por muito tempo. E você, né, você vai enganar por pouco. Mas você não engana a todos todo o tempo, né? Ou seja, há como níveis. Então você tem que saber que quando você levanta a possibilidade de uma mentira, por mais que sejam flores a princípio, mas os frutos não vão ser bons, né? O fruto é como uma árvore que às vezes você vê, por que essa árvore não tem um fruto bom, né? Por que será? Depende muito de como que ela foi tratada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, que se a gente levanta essa hipótese de eu vou mentir porque eu vou me dar bem nessa situação, você pode até se dar bem, mas você não vai se dar bem por muito tempo. Eu me lembro, não sei se eu já falei isso aqui, mas foi uma coisa que foi muito forte. Na minha igreja, num tempo, uma jovem, ela mentiu para toda a igreja que ela tinha uma doença gravíssima, que era o câncer, né? E, claro, o que ela fez quando ela
colocou para as pessoas que ela estava com essa enfermidade e ela agia como se ela tivesse com essa enfermidade, é que toda a igreja, a igreja se voltou, né, para apoiar essa jovem, para acolher essa jovem, para ajudar essa jovem, até que se descobriu que era uma mentira. Né? E ninguém conseguiu, alguns, claro, né, entenderam, mas muitos ficaram muito bravos, muito chateados. Eu nunca esqueci disso. E aí a gente se pergunta por que essa pessoa fez isso. O que tinha? Né? Na verdade, essa pessoa tinha uma enfermidade na carne dela. Não era o câncer, mas era um câncer que se chamava mentira. Né? Por quê? Porque ela estava enganando as pessoas, porque ela estava querendo uma atenção que talvez, eu não sei, até hoje eu não consigo entender, mas isso aconteceu. Talvez você também saiba alguma história nesse sentido, mas a gente precisa se autoexaminar, né? Saber como está o nosso coração e até falar como Davi, né? Senhor, olha para mim, olha o meu coração, porque o coração é enganoso, né? Para que eu possa realmente, né, diante da presença do Senhor, que é aquele que me mostra onde que eu estou errando, o que eu estou falhando, por que eu estou querendo ter essa atitude, por que eu quero mentir, o que eu quero daqui com essa mentira, como foi com essa jovem, o que eu estou desejando. Será que vale a pena essa mentira? Né? Porque, te digo, você pode perder coisas valiosas, relacionamentos valiosos, porque depois que uma pessoa mente, não tem mais volta. É muito complicado. Se não for ela que, parando e pensando e simplesmente confessando, né, esse pecado dela, se não for dessa maneira, vai ser muito difícil, caso peguem ela na mentira, que ela consiga novamente estar bem diante de qualquer pessoa, porque as pessoas sempre vão ter uma dúvida na cabeça, né? Será que é verdade? E a gente tem que ter muito cuidado com as crianças, né? Porque as crianças, elas têm essa tendência à mentira. Então os pais precisam estar muito alerta, muito atento, para justamente essa mentira não começar desde pequeno, né, a estar na vida dessa criança, essa criança crescendo e as pessoas achando engraçadinho, achando bonitinho, ai que interessante, né? Ah, não tem problema. Tem problema. Né? A gente precisa ensinar, a gente precisa colocar diante daquilo que é a palavra de Deus, que a gente precisa de lutar contra esse, sabe, esse lixo que existe dentro de nós, essa tentação, essa tendência a querer se dar bem, né? Como se a mentira fosse algo que faz você se dar bem. Inclusive, não sei se você lembra, né, de um programa que eu gostava muito, O Gordo e o Magro. Né? O gordo era... Os dois sempre aprontavam, né? Mas você lembra que o gordo, ele sempre levava o magro a entrar nessas mentiras. E a gente, claro, ria. Mas aí o que ocorria é que no final das contas, o gordo sustentava a mentira dele e quando a mulher descobria, ele se dava mal. Pessimamente mal. E o magro acabava confessando, não conseguia sustentar a mentira e ele sempre se dava bem com a mulher, né? Porque, como eu falei para você, pode ser horrível, mas no final das contas é melhor você dar essa ideia, você passar essa ideia de uma pessoa que é sincera, que é verdadeira, que é honesta, do que você passar uma pessoa que não é confiável e seguir mentindo e sendo instrumento do diabo na vida de tanta gente e com certeza você só vai ter sua vida destruída, não é verdade? Então temos que parar, pensar, nos autoexaminar, pedir a Deus a misericórdia para proteção da nossa família, né, para que isso não ocorra no nosso meio, porque muitos casamentos, inclusive, têm se destruído pela mentira, pela falsidade, pela hipocrisia, né? As pessoas pensam que são flores, mas não tem fruto nenhum. E as flores morrem muito rápido. A nossa sinopse é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. E, professor, você já sabe, se você quiser dar uma olhadinha aí, né? A gente vai para a nossa conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Amém? Então,
é isso, pessoal. Eu espero, né, que você tenha gostado dessa classe. Não esquece, deixa a sua curtida. Não esquece de dar uma olhadinha no vídeo com as dinâmicas, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.